Olá, bem-vindos a mais um Fenaló Entrevista. Hoje vamos falar de um assunto especial que permeia não só a Fenaló, mas também o prêmio da Fenaló, que é a área de marketing. Eu tenho muita certeza que muitos escritórios aqui vão gostar desse bate-papo e tirar muitas dúvidas também. E se inspirar, né? Eu estou aqui com a Andréia Gomes. Obrigada, Andréia, por conceder essa entrevista para a gente. A Andréia também faz parte do Conselho Consultivo da Fenaló. Ela é fundadora da Gomes Marketing e Desenvolvimento de Negócios e cofundadora da Latin America Legal Marketing Alliance. Andréia, obrigada por nos receber aqui, por bater esse papo conosco. Um prazer enorme. Vamos começar falando, eu sei que você tem muita experiência também no mercado internacional, então acho que vai ser legal aqui para todo mundo que está nos ouvindo entender um pouquinho dessa diferença. Então fala pra gente, comparando os mercados jurídico brasileiro e internacional, como você situaria a nossa operação de marketing e de desenvolvimento de negócios? Aqui acho que a gente tem duas lupas, né? Marketing e desenvolvimento de negócios. Então aí acho que vale mencionar um pouco a minha entrada no setor jurídico, que foi lá em 98, então a gente está falando de 26 anos já, né? E o que a gente tem hoje. Então, olhando o marketing, gente, como esse nosso mercado evoluiu, né? Realmente, assim, não tem comparação. Então, quando eu já ingressei trabalhando com comunicação e relacionamento externo, então era muito um olhar para o mercado internacional, mas no fundo era marketing já, né? Marketing assim na sua forma mais profunda em termos de estratégia. E aí talvez alguém fale, mas como marketing, né? Não podíamos ter marketing. E efetivamente nós não tínhamos uma área de marketing. Eu trabalhei num dos maiores escritórios da América Latina, fiquei 16 anos, me tornei diretora responsável por marketing, comunicação e desenvolvimento de negócios, evoluindo, né? Mas não podia ter uma área, mas no fundo, quando você fala em estratégia, o que é efetivamente a essência do marketing, isso nunca foi proibido, né? Porque isso não tem discussão com uma regulamentação ou outra, isso é uma filosofia de negócio, uma orientação para o mercado, e ninguém jamais proibiu isso, né? E é isso que realmente justifica os escritórios que hoje nós vemos como grandes referências, super profissionalizados. Então a gente pode até não usar a palavra marketing, mas no fundo o que eles fizeram foi marketing e assim, da melhor forma possível, pensando em estratégia. Então assim, eu lembro que quando nós olhávamos o mercado internacional, que era sempre a inspiração que a gente buscava exatamente porque não tinham escritórios, muitos escritórios profissionalizados, na verdade super poucos. Então a gente olhava e via ali obviamente um mercado diferente, aberto, né? Então volume ali na operação de marketing, e a gente ainda com aquela questão, operação tímida aqui, né? Mas aí a gente vem vindo e olha como é que isso está hoje. Então hoje a gente vê um volume muito grande de escritórios trabalhando com marketing, né? Então em termos de operação está muito desenvolvido. Aqui você tem níveis diferentes aqui de qualidade e tudo, vamos dizer, tudo certo no sentido de que são operações diferentes, escritórios com tamanhos diferentes, modelos diferentes, né? Então, na operação, está muito desenvolvido e com o provimento, com a atualização do provimento, então, muito mais, né? Porque ele democratizou o acesso, vamos dizer, mas aí, qual foi a grande mudança do provimento? É realmente nesse ambiente digital. Que ótimo, né? Acho que está tudo certo aqui. Mas eu sinto assim, todo mundo navegando as mesmas águas, né? E essa questão de diferenciação está bastante difícil. Quando a gente fala desse marketing de estratégia, efetivamente, né? De você posicionar mesmo uma marca, ter uma estratégia de negócio, orientação para mercados específicos, aqui ainda precisamos desenvolver bastante. Porque quando nós chegamos nesse nível, a gente está falando de também profissionais de marketing com poder de fala, né? E de participar ali de decisão e tudo mais. Então, enfim, na operação de marketing desenvolvemos muito, temos muitas referências incríveis, inclusive para escritórios internacionais. Quando a gente olha desenvolvimento de negócios, aí não. Aí realmente nós estamos muitos passos atrás. E por que também, né? Temos essa regulamentação de um mercado muito particular, tudo certo, né? Não vamos aqui falar de provimento, até porque está aí para ser seguido. Mas eu lembro que quando isso faz o que, acho que uns 17 anos, um dos grandes escritórios globais realizou uma conferência
com todas as suas unidades, quer dizer, do mundo inteiro, para falar de desenvolvimento de negócio. Olha que incrível. Estou falando 16 anos atrás. E eu lembro que a gente recebeu até um material, porque tínhamos uma parceria, né? E eu fiquei impressionadíssima. Então, é natural que esses escritórios, né, que já viviam isso, estejam mais desenvolvidos, né? Eu vim de uma conferência, a maior conferência internacional, global, de marketing jurídico e desenvolvimento de negócios, e a gente vê exatamente como eles olham essa prática de desenvolvimento de negócio de forma muito séria, muito sênior, né? Então, aqui a gente está dando os primeiros passos, eu acho que tem se falado muito, né? Usa muita nomenclatura, mas pensando no trabalho mesmo, na estratégia de desenvolvimento de negócio, ainda estamos começando, mas vamos chegar lá, né? E a outra coisa que é interessante, quando a gente fala de desenvolvimento de negócio aqui no Brasil ainda, nós olhamos muito as áreas do direito, né? Quando a gente fala do tal do cross-selling, eu nem gosto de falar dessa venda cruzada, eu acho que é o cross-collaboration, aquela coisa de olhar a necessidade do cliente e usar toda a minha aparelhagem para atender essa necessidade da melhor forma possível, né? Então, se a solução está na minha área, está na área do outro, está no conjunto de práticas, que geralmente é isso. Mas, enfim, a gente ainda, quando fala disso, pensa nas áreas do direito tributário, trabalhista, corporate, né? Societário, M&A, ambiental. Lá fora, Maju, eles olham, para além disso, eles olham muito o mercado. Então, eles vão olhar o que a gente fala sempre, nós falamos no ano passado, na conferência, numa palestra também, eles olham o setor do cliente, o mercado do cliente, o ramo do cliente. Para onde que está indo a prática, o negócio petróleo e gás. E como é que eu uso aqui essas nossas áreas do direito dentro dessas necessidades, das perspectivas de mercado, para apoiar o cliente nos desafios, né, em oportunidades. Então, eu acho isso, assim, absolutamente incrível, né? E eu realmente... É uma abordagem muito mais específica, né? Assim, menos abrangente, como talvez a gente faça... Eles têm essa coisa de olhar o cliente muito claro, né? E outra coisa também interessante, que lá a gente vê as áreas administrativas participando mais em desenvolvimento de negócios, né? Então, eu estava com duas colegas de um grande escritório canadense, e olha que interessante, duas de desenvolvimento de negócios, uma focada em práticas consultivas, a outra focada em práticas de resolução de disputas. E elas falando que as duas ali, né, olhando essas práticas, apoiando essas práticas, olhando muito o mercado, muito essa voz, olhando o mercado, necessidades do mercado. E outra coisa que eu achei, aí mostra o nosso nível, quanto que a gente tem ainda que evoluir, elas já se unindo no nível delas, para que tudo aquilo que fosse tratado de estratégia aqui nos diferentes grupos, o que passa, elas conseguem aliar entre elas. Entendi. E aí voltar e falar, olha, precisamos aqui combinar isso. Então, assim, né, é muito bacana. Elas estão começando nesse nível, que é as duas, mas evoluíram demais. Então, nesse sentido, eu acho que a gente pode se inspirar muito neles, mas, ao mesmo tempo, ter muito orgulho das nossas conquistas, né? O Brasil tem avançado, de novo, o Brasil tem aqui iniciativas que podem, sim, inspirar escritórios de fora. A gente está indo muito bem, não tenho dúvidas que vamos desenvolver mais. Tem cases bacanas também por aí, né? Como tem, com certeza. Agora, falando um pouquinho aqui para os escritórios, né? Quais são os maiores desafios para eles diferenciarem suas marcas no mercado? Eu adoro essa pergunta, gente. Eu adoro, porque trata de algo que eu acredito piamente, que é a autenticidade, né? O que nós vemos ao longo dessas quase 3 décadas, Maju, trabalhando nesse mercado, o que eu mais ainda vejo são escritórios numa situação de copia e cola, vamos dizer. Então, eu olho o outro, eu admiro o que o outro faz, aí eu importo ações e elas não dão certo aqui, e eu nem sei se deram certo no outro, mas eu sempre acho que a grama do vizinho é mais verde, né? E eu copio uma ação aqui, eu copio outra aqui, e no final eu vou somando frustrações, porque eu não me assumo, né? Então, quando a gente trata de planejamento, trabalha muito planejamento estratégico, né? De desenvolvimento de negócios e marketing, muito branding, rebranding. E eu sempre falo assim, nunca nós faremos um trabalho efetivo se nós não nos reconhecermos. Então, quando vem, né? Eu conversei com o sócio de tal escritório, eu conversei com o advogado de tal escritório, e eles fazem isso, eu sempre faço a seguinte pergunta. Quando você convidou a tua cultura para conversar? Quando você convidou a tua história para conversar, né? Porque a gente precisa se orgulhar
primeiro se orgulhar daquilo que a gente fez certo. Se nós chegamos até aqui, algo de bom a gente fez. Né? Como que eu falo? Eu sou péssima nos dizeres aí, provérbios, dizeres, mas eu falo, não joga o bebê com a água, né? Então, o que é? O que a gente tem que reter? A cultura é a coisa mais efetiva, né? É indiscutível, não adianta ficar... Ela pode duvidar de tudo. A gente está aqui conversando, as pessoas podem duvidar de tudo, do marketing, do desenvolvimento de negócio, do que for, mas a cultura ela é inquestionável, ela é soberana. Então, a gente negligencia, né, esse fator para poder posicionar a marca. Então, a gente parte disso. Para mim, as marcas, vamos dizer, né, os escritórios precisam ter essa autenticidade, né, assumir quem eles são, azeitar o que precisa azeitar, porque cultura você não transforma. Realmente, na minha opinião, você não transforma. Você alinha, você ajusta, você aprimora, mas você não transforma. E a partir disso, então, né, o que a gente mantém, o que a gente tem que melhorar, o que a gente tem de força, o que a gente tem de fragilidade, que mercados são esses que são mais aderentes às nossas forças, né, o que a gente aprimora para poder alcançar outros mercados, entendendo mercados como públicos. Então, a minha palavra seria mesmo assim, autenticidade e planejamento, porque para mim vale a máxima, né? Quem não sabe para onde vai, qualquer lugar serve, né? Exatamente. E falando, entrando então dentro ainda do que você falou de desenvolvimento de negócio, exatamente pegando o gancho do que você falou agora, você tem alguma prática ou iniciativa que você destacaria como benchmark? Eu tenho assim, a minha visão, e eu teria uma sugestão para o futuro, né? Uma visão, assim, mesmo. O que eu colocaria de melhores práticas, Maju, é soma, é mais equipe. Isso foi pauta fortemente dessa última edição do evento lá fora. Equipes de atendimento, né? A gente vive num histórico de sócio de atendimento. Não estou falando que não tem que ter um responsável ali pela gestão do relacionamento, mas a gente vê mais equipes atendentes, se organizar mais de forma multidisciplinar, interdisciplinar e trazendo equipes ADM também, né? Até porque o mercado está muito exigente. E em termos de preço, uma pressão por preço crescente. Nós só vamos ganhar esse jogo se a gente trouxer eficiência, né? E se nós formos eficazes. E como que a gente vai ser, na minha opinião, trazendo especialistas? Então, quando eu trago uma pessoa, um profissional de tecnologia, né, para otimizar uma operação aqui com o cliente, um serviço com o cliente, quando eu trago um profissional de marketing, né, que ele é formado para isso, né, para entender o mercado, profissional de desenvolvimento de negócio, para apoiar o desenvolvimento de uma proposta, né? A gente tem cases de sucesso sobre isso, de apoiar confecção de proposta. Então, para mim, é esse jogo, sabe? É quem souber jogar esse jogo de união é que vai realmente ser sustentável no mercado. Então, aqui tem isso, que já é minha visão muito de futuro. Para mim, só sobrevive quem trabalha assim de verdade. E acho que esse futuro não está distante. E para agora, muito acho que a gente fala muito de client experience, menos nomenclatura, mas realmente colocar isso de forma prática. Olha o mercado do seu cliente, olha a operação do seu cliente, entenda mais o seu cliente e volte com isso para essa equipe de atendimento, assim, é isso que o cliente precisa, não é o que eu quero oferecer. A gente precisa mudar esse mindset, assim, de desenvolvimento de negócio, é sempre sobre o cliente, sobre o que ele precisa. Aqui só para fazer até um parêntese, um exemplo que eu achei incrível. Todo ano, há o painel nessa conferência de líderes jurídicos, né? Quem contrata serviços jurídicos, que a gente tem também na Fenalog, é incrível. O que acontece? O que esses líderes sempre pedem? Quando eu falei lá de autenticidade, eles pedem autenticidade, eles pedem verdade. Eles são fiéis ao escritório, ao advogado, que fale a verdade. Exemplo, eu não atuo com concorrencial, mas eu tenho uma indicação para te passar. Ao fazer isso, e falar, olha, se não der certo, eu tenho outro, ao fazer isso, eu abro outras portas para mim, porque esse nível da confiança é, assim, imbatível, né? Então, é isso que eu deixaria, sabe? De autenticidade, de verdade, de olhar o cliente, de trabalhar como equipe. Maravilhoso, dicas preciosas de negócios aqui. Vamos falar um pouquinho sobre um tema que este ano a Fenalog vai permear toda a Fenalog, que é a inteligência artificial. Né? A gente vinha, inclusive, de outras entrevistas, tem se falado, né, que a concorrência até entre escritórios pequenos e médios com os escritórios grandes vai ser uma concorrência muito mais difícil agora por conta da inteligência artificial. Então, eu queria saber como é que você vê esse uso na área de marketing e no desenvolvimento de negócios.
Eu vejo assim, concordo mesmo, acho que a concorrência está, eu falo desnivelada nesse sentido, né? Diferentes estruturas, tamanhos, está todo mundo concorrendo, né? Para o bem e para o mal. Eu acho que na operação do marketing, mais especificamente na comunicação, a tecnologia, vou colocar tecnologia, sim, né? A tecnologia porque eu acho que fica muito, as pessoas ainda têm essa dificuldade, né? De separar aqui, inclusive eu. Eu acho que a tecnologia, ela está assim, ela está se tornando muitas vezes o único recurso. Então, quando eu penso, vou aqui, como que eu vou otimizar a minha comunicação por newsletter, a tecnologia ela está ali, ela já está apresentada, né? Ela já vem como padrão. Sim. Então, isso é crescente, né? A própria, de novo, a atualização do provimento, toda essa questão do marketing digital, né? A inteligência em cima de análise, isso está crescendo, está indo bem, está se desenvolvendo bem, né? Lá fora a mesma coisa, e lá com muito mais volume, né? Porque o mercado super aberto, enfim. Então, tudo que envolve comunicação, métricas de comunicação, eu vejo evoluindo de uma forma bastante positiva. Mas, quando a gente vai, de novo, para a seara de desenvolvimento de negócios, quando eu penso em análise de dados combinados para direcionar estratégia de desenvolvimento de negócios e mesmo de posicionamento de marca, aqui a gente tem também ainda muito trabalho, né? Muita coisa para aprender e para desenvolver. E uma coisa assim que eu acho que deixa isso muito grifado. Lá fora, Maju, quando eu estou trazendo um exemplo muito forte, porque acho que, né? E até assim, aproveitar também a sua experiência internacional no assunto, né? Até pra gente assim, saber para onde estamos caminhando e para onde que vai um mercado que está... E eu tenho muito orgulho. De novo, eu acho que a gente tem muita coisa muito boa e muitas coisas até melhores, na minha opinião, né, em desenvolvimento do mercado internacional. Mas assim, eles têm já há muito tempo essa coisa de sistemas integrados. Então, integração de sistema é meio padrão lá fora. Nós não. Nós ainda temos, quando nós temos uma tecnologia já ali, né, desenvolvida dentro do escritório, ainda sofremos muito com feudos, vamos dizer. Né? Então, os dados são muito departamentalizados, né, só para imaginar a coisa. Então, no final, eles não se integram. Quando eles não se integram, como é que eu vou ter isso de visão única, né, de estratégia dentro de uma visão compilada? Então, nesse sentido, eu não vejo ainda, né, grandes cases no mercado. Acho que você percebe isso melhor do que eu, né? Que você está aí falando com tanta gente. Então, acho que fala-se muito, discute-se muito, mas quando na prática, mostre-me o que você tem feito, né? E o sucesso do que você tem feito, eu não tenho visto muito disso. Então, para mim, ainda na parte de estratégia mesmo, a gente tem de novo mais um caminho aqui para trilhar. Falando um pouquinho aqui, né, só para a gente finalizar sobre essa evolução do marketing, né, e para onde estamos caminhando, né? Eu sei que a gente já teve uma atualização aí do provimento ambiental que já mudou bastante o caminhar, né, para onde estamos indo, mas queria saber o que você acha que são os próximos passos, o que é preciso ser feito agora para a gente evoluir em toda a área de marketing e comunicação para os escritórios de advocacia. Sim. Ótima pergunta também. Assim, como eu comentei ali, e nós temos que entender e valorizar e ver o lado bom da coisa, né? Então, evoluímos no marketing, a operação de marketing está acontecendo, mas eu retomo aquilo que eu disse. Nós estamos num mar com muitas embarcações. Está todo mundo no mesmo mar, sabe, Maju? Então, assim, onde de vez em quando ali uma embarcação, ela destoa ali um pouco no sentido até de chamar a atenção, daqui a pouco outros já copiaram o que ela estava fazendo e está todo mundo igual de novo. Está muito difícil de nós nos diferenciarmos, de sermos estratégicos nesse mar aqui que está todo mundo. Né? Para mim, nós temos que desenvolver nessa visão estratégica. Eu amo olhar outros mercados, para além do jurídico, para me inspirar. Além de olhar mercado internacional, sendo muito franca, muitos projetos que a gente conduziu, assim, que a gente se orgulha, foi olhando outros mercados. Né? Então, vou até citar um nome aqui. Um dos melhores projetos que a gente fez, a gente se inspirou na Unilever. Olha isso, né? Porque quando a gente olha mercado, outros mercados, você vê a coisa de forma mais estratégica. A gente precisa evoluir no nosso setor em estratégia de marketing.
Às vezes, o melhor lugar para você estar, em termos de estratégia, não é onde está todo mundo, né? Eu não estou falando que você tenha que deixar de fazer marketing digital de forma alguma. Mas nós não podemos ver marketing, em termos de estratégia, porque é isso que a gente gosta, como marketing digital. Existem ações estratégicas no marketing digital, mas a gente precisa trabalhar mais estrategicamente. Então, para mim, é isso. Para mim, o próximo passo é subir no nível de estratégia de marketing e desenvolvimento de negócios, né? Olhar para além do óbvio. Ou seja, é um trabalho interno mesmo, né? Que tem que ser feito dentro de cada escritório, conhecer bem as suas... os seus propósitos, né, as suas estratégias para você se posicionar de forma correta. E eu gostei que você falou de interno, que eu acho que você tocou nesse assunto. Não se faz marketing se não tiver engajamento interno. Marketing de estratégia. E a gente volta para aquela questão da cultura. Eu preciso envolver. E quando eu falei de autenticidade, a gente também só envolve o público interno a partir da autenticidade. É isso. Muito bom. Obrigada. Obrigada, viu? Obrigada pela aula. Eu imagino que tenha sido muito importante para todos ouvirem. A gente tem muitos escritórios que nos acompanham, então eu tenho certeza que foi uma aula para todo mundo. A André estará conosco também na Fenaló, de 23 a 25 de outubro, então podem também tirar as suas dúvidas e conversar mais sobre isso lá no evento. Obrigada, André. Até a próxima. Até.